Capítulo 989, Milagres e Maluquices 1. No momento em que Lit tirou o anel de Solos, sua força vital e fluxo de mana voltaram ao normal. Um dispositivo dimensional capaz de camuflar. Notável, Giza assentiu enquanto caminhava ao redor de Lit. O olhar dela o fez se sentir como um cão de raça pura sendo examinado para uma competição. Deixe-me adivinhar, sua força vital foi danificada em algum experimento maluco, mas isso não impediu o refinamento de seu corpo. Você deve ter se autodespertado por mais de 10 anos agora, no mínimo, e você tem um núcleo de mana azul, correto? Giza ainda não tinha chegado perto, mas suas estimativas estavam todas corretas. Como você sabia? Lit quase esperava que ela descobrisse sua natureza híbrida também. Experiência, criança. Aposto que agora você me vê apenas como um grande pedaço de energia, ela respondeu enquanto Lit confiava seu anel a Faruel. Agora estenda sua mão e não tente nada engraçado. Eu já gosto de você, mas não hesitarei em matá-lo se precisar, Giza falou com um tom tão casual que disparou o instinto de sobrevivência de Lit. Nota para mim mesmo, verifique se esta mulher é parente da família, mirou o pensamento de Lit. Se você tivesse dado o anel a Atung na esperança de obter os favores do Conselho Humano, já que você já é amigo das feras, eu teria ficado desapontada. Giza explicou como ela usou o revigoramento para estudar cada canto e recanto do corpo de Lit. Só os sugadores fingem ignorar que nenhum relacionamento pode ser construído sem a confiança mútua. Não o conhecemos e nada fizemos para merecer sua lealdade. Sua escolha prova que você é grato e respeitoso pelo bem recebido. Isso ou você é um ardiloso filho da puta. Ela deu uma boa olhada em Lit, perguntando-se qual das opções era mais provável. Você despertou muito jovem, treinou muito, mas não cometeu nenhum erro de novato e viveu bem debaixo de nosso nariz por anos. O que significa que apesar de sua tenra idade você não pode ser subestimado. Coloque-os, por favor. Um par de algemas de metal com um cristal de mana roxo do tamanho de uma noz em cada bracelete apareceu em suas mãos. Espere um minuto, esta é a magia Old. Lit reconheceu o encantamento no momento em que examinou o artefato com revigoramento. Seu design era moderno, usava runas e exigia muito menos poder mágico, mas o pseudonúcleo era praticamente o mesmo. Garoto, o conselho existia antes da fundação dos 3 grandes países e existirá mesmo depois que os guardiões ficarem entediados com eles e os deixarem apodrecer. Se você ficar excitado com um par de algemas, vai morrer de ataque cardíaco quando nós chegarmos ao nosso destino. Lit ignorou e olhou diretamente para Faruel. Sim, é realmente necessário, disse a Hidra. Eles vão travar na assinatura de sua força vital e impedir que você canalize qualquer forma de magia. Técnicas de respiração incluídas. O conselho os atualizou muito bem. Lit hesitou por um momento, durante o qual Giza nem mesmo piscou. No momento em que Lit os usou, uma sensação desagradável se espalhou por seus pulsos e percorreu todo o seu corpo. Ele sentiu como se um enorme fardo tivesse sido colocado em seus ombros e ele tivesse que olhar o mundo através de óculos escuros. Só então Giza piscou novamente e abriu um portal levando ao quartel-general do conselho. Ela empurrou Lit, fazendo-o passar primeiro, enquanto ela mantinha a mão nas costas dele para controlar cada movimento. Os 4 despertos apareceram no meio de uma sala de tribunal com apenas um cais e uma longa mesa retangular onde 5 seres antigos que Lit supôs serem seus juízes estavam sentados. Não houve espaço para o júri, mas bastantes arquibancadas para espectadores. Lit instintivamente tentou usar a visão da vida, mas nada aconteceu. Bem, a boa notícia é que essas coisas desativaram a visão da morte também. A má notícia é que isso não augura nada de bom. Em absoluto, ele pensou enquanto reconhecia alguns dos presentes. Corte a cabeça. Uma voz que Lit esperava nunca mais ouvir disse. Protesto. Este não é nem mesmo um caso de pena de morte. Faruel ficou pasma com essa demanda ultrajante, assim como todos, exceto os juízes. Objeção sustentada.
Ragudrerian, o representante humano do Conselho, estava a segundos de distância de destruir a forma física de Inxalot, o rei dos lixes e representante dos mortos-vivos. Pare de interferir com suas travessuras, Inxalot. Este é um assunto que diz respeito a todo o Conselho, não apenas a duas raças. Ela parecia uma mulher de quase 50 anos, mas havia vivido por mais de 5 séculos. Seus longos cabelos negros haviam se transformado parcialmente em branco prateado e estavam presos em um coque. Ela tinha feições delicadas, mas nem sua expressão nem sua voz tinha calor. Seus olhos ardiam de mana, olhando para Inxalot de uma forma que lembrava muito a Lik de Manoar e da rainha. Ela mal media 1,6 metros de altura e tinha um corpo magro o suficiente para que um observador casual se preocupasse que uma rajada de vento repentina pudesse levá-la para longe. No entanto, desde o encontro anterior, Lid sabia que ela tinha uma vitalidade superior à de Scarlet, o escorpião e um núcleo de mana violeta brilhante. Se ele morrer, a sessão termina, correto? O que significa que posso voltar para casa. A lógica de Inxalot era tão perfeita quanto insana. Inxalot Nagar parecia um cadáver mumificado desleixado, com apenas tecidos e músculos suficientes para expressar o quão irritado ele estava. Ele usava uma túnica de seda vermelha esfarrapada com bordados de ouro cujos buracos eram magistralmente remendados por grossas teias de aranha. As aranhas que eram seus inquilinos também estavam irritadas com todo aquele absurdo. Normalmente, uma estátua de mármore era um viajante em comparação com o Lich. Não importa o quanto os mortos-vivos pressionem sobre o assunto, o desperto Veren não vai morrer hoje. Ragu rugiu e o resto do conselho assentiu. Os mortos-vivos querem que ele morra? Inxalot estava pasmo. Bando de hipócritas. Se eles quisessem me poupar desse aborrecimento, eles poderiam ter escolhido outra pessoa como seu representante. Só então Ragu entendeu, e com ela o resto do conselho, que Inxalot não tinha ideia nem se importava com o que sua facção queria. Ele estava lá apenas para representar a si mesmo. Muitas palmas se seguiram tanto na arquibancada dos jurados quanto entre os espectadores. Apenas Leigan estava rindo pra caramba. E é por isso que tão poucos entre nós despertos decidem se transformar em mortos-vivos. Faluel estava em sua forma humana e era adorável como sempre. Com o tempo e o isolamento, nunca é uma questão de ficar louco, apenas de quando algumas pessoas nascem assim. Lit respondeu, finalmente entendendo qual era o peso que o oprimia desde que usara as algemas. Cada pessoa na sala possuía um fluxo de mana tão poderoso que, mesmo que não estivessem tentando ferir Lit, ameaçava esmagá-lo agora que sua própria aura havia sido suprimida. Agora eu entendo por que pessoas não treinadas tendem a ter medo de magos. Eu provavelmente teria o mesmo efeito nas pessoas se não fosse pela ajuda de Solus restringindo meu fluxo de mana. Além disso, se não fosse por Faluel me protegendo, eu nem seria capaz de ficar em pé. Pensamento de Lit. A Hydra permaneceu perto dele o tempo todo, envolvendo Lit com sua aura para aliviar a pressão que ele teve que suportar. Capítulo 990, Milagres e Maluquices 2. Dos bolsos de Faluel, Solus estaria encharcada de suor frio se não fosse por sua total falta de glândulas. Seu senso de mana permitiu que Solus percebesse que tipo de monstro o cercava, enquanto Lit permanecia calmo devido à sua abençoada ignorância. Vamos colocar desta forma. Quanto mais você interferir no julgamento, mais tempo perderemos. Leigan disse. O guardião tinha a aparência de um homem albino magro, 1,75 metros de altura, com cabelo e pele brancos como a neve. Seus olhos eram roxos e tinham uma pupila vertical. O pai de todos os dragões usava uma roupa totalmente preta, armadura de guerra que apenas deixou exposto seu rosto e mãos. Vários pontos de sua pele se transformaram em escamas, fazendo Leigan parecer que tinha tatuagens. Com essas palavras, Inxalot endireitou-se e fechou a boca. Todo o conselho admirou mais uma vez a capacidade do guardião de realizar milagres.
Arquimago Veren, você foi trazido à frente deste tribunal para decidir se será proibido de ter o mestre desperto e banido do conselho como a exigência de mortos-vivos. Legain olhou para Inxalot, cuja boca estava aberta enquanto murmurava um sério. Mas nenhum som saiu. Ou você finalmente se tornará um membro integrante de nossa sociedade. No caso do último acontecer, nós decidiremos sobre quem é mais adequado para consertar seu personagem criador de problemas. Você despertou o interesse das feras e dos humanos, portanto, daremos a ambas as partes a chance de apresentar seus argumentos. Primeiro, ouviremos os mortos-vivos. Todos se voltaram para Inxalot, que olhou para eles como se estivessem delirando. Levou alguns segundos para lembrar por que estava ali e vasculhar suas anotações para encontrar o que precisava. Lembre-se de regar as plantas, comprar comida para o seu animal de estimação. Não, esta é a lista do mantimento. Inxalot disse. Outra maldita reunião do conselho. Hoje Ragu parece quente como sempre. Eu deveria fazer um movimento dentro de um século. Não, este é um meu diário. Todo mundo empalideceu com essas palavras, Ragu incluído. Aqui está. Caros membros do conselho, o acusado desperto Veren quebrou vários de nossos costumes durante os anos e isso era tolerável, contanto que ele fosse apenas um trapaceiro preso entre os humanos. No entanto, mesmo depois de aprender sobre nossa sociedade, mesmo depois de conhecer vários membros de nossa família, ele nunca se preocupou em aprender nossos costumes ou se preocupou com nossa luta sem fim para impedir que os falsos magos aprendessem nossos segredos. Durante seus curtos 20 anos de idade, ele compartilhou o segredo do despertar com mais pessoas do que a maioria de nossos membros centenários, colocando a nós e a si mesmo aos caprichos do destino. Desperto Veren também trocou uma armadura de Orixalcum com falsos magos, obtendo nada em troca a não ser um título extravagante e permitindo que eles cheguem um passo mais perto da verdadeira forja. Por essas razões e por causa de quão sombrio é seu passado, é nossa convicção que ele deve ser banido de nossos parentes e deixado por sua própria conta. Inxalot leu o papel como uma voz monótona, sem fazer nenhum esforço para parecer convincente. Estava claro que alguém havia escrito o discurso para ele, mas isso não tornava seus argumentos menos verdadeiros. Se a proposta fosse aprovada, Lid seria forçado a voltar para o reino ou arriscaria enfrentar a ira de Davin sozinho. Posso ver pelo seu arquivo que você despertou 4 bestas mágicas, sua própria irmã, e que planeja mais despertar. É verdade? Loto, o treante, perguntou o representante da planta do conselho. Ele parecia um carvalho gigante ganhando vida. Mesmo sentado, a copa de sua árvore roçava o teto alto do tribunal e esquilos podiam ser vistos correndo para cima e para baixo em seu corpo enorme. Se não fosse por seus enormes olhos âmbar e os enormes troncos de árvore que Lip presumia serem os galhos de loto apenas porque saíam de seu corpo na altura dos ombros e quadris, o desperto não era diferente de uma árvore normal. Mesmo se for verdade, como isso é uma violação das regras. Lid se levantou, para não ser forçado a olhar para seus acusadores. Nenhum dos que eu despertei compartilhou nossos segredos, nem chamou atenção para si. Não importa quantas pessoas eu desperte, contanto que eu as instrua corretamente. A razão pela qual você está perdendo terreno contra os falsos magos é que eles trabalham juntos enquanto, apesar de sua longa vida, você tem mais facções do que membros. Você deveria ser grato a mim por trazer pessoas talentosas para o nosso rebanho. Bendito. Inxalot aplaudiu de pé, batendo palmas e fazendo com que os mortos-vivos em público desejassem matá-lo. Como você responde sobre a questão da armadura Orixalcum? Feela Tebemot, a representante das bestas, recostou-se e juntou os dedos. Sua natureza original era de uma besta imperador, então sua forma humana foi moldada de acordo com como ela se imaginava. Feela parecia uma mulher de quase 30 anos, mas na verdade tinha 453 anos. Seu cabelo castanho que chegava à cintura tinha mechas prateadas, pretas e laranjas por toda parte, formando uma trança multicolorida que chegava até a parte baixa de suas costas. Ela tinha um rosto oval com traços delicados, mas sua postura era de um general endurecido pela batalha.
Ela tinha 1,9 metros de altura e uma figura musculosa, mas curvilínea, que guerreiros experientes e mulheres a invejavam. É verdade que o reino não cumpriu sua promessa completamente, mas o título de arquimago vem com muitos benefícios, incluindo o conhecimento que eu precisava para melhorar minhas habilidades. Lith não poderia contar a ele sobre a guerra sem colocar Orion e os Arnas em risco. Ele sabia que alguns membros do conselho estavam ajudando seus inimigos nos bastidores, e a família de Prória era seu patrocinador mais poderoso. Mais importante, eles eram seus amigos leais. Vendi-los para agradar um bando de idiotas que ele nunca conhecera era ultrajante para Lith. Eu simplesmente presumi que, sendo o meu processo de criação extremamente complicado, eles não conseguiriam aprender nada com ele. Além disso, este incidente é mais culpa sua do que minha. Se um desperto jovem e sem mestre como eu recebesse do conselho os meios para continuar suas pesquisas, mesmo o básico, não seríamos forçados a confiar em magos falsos. Você ousa criticar minha escolha, mas, se não fosse pelo reino e seus magos, meu talento ainda estaria apodrecendo em Lutia. Você acha que eu matei tantos despertos devido à sorte idiota ou encontros milagrosos? Foi tudo graças ao meu trabalho duro e aos bons negócios que fiz com falsos magos. Foi assim que me livrei do anterior Lorde Humano da região de Distar e seus capangas. Lita estava se referindo a Garon Rogias, o desperto de mais de 300 anos que morreu por suas mãos, permitindo que Atung tomasse seu território e seu lugar no conselho. Muitos murmúrios seguiram as palavras de Lith. Alguns censuraram sua arrogância, a maioria aprovou seus resultados. Desperto Veren está certo. Giza se levantou da posição do réu. Como Faluel, ela nunca saiu do lado dele, mas ao contrário dela, Giza não estava fazendo nada para proteger Lith do oceanos de mana que ameaçava engolir sua mente. Eu o vi lutando, estudei sua armadura e testemunhei a destreza de seu equipamento. Sua armadura Skinwalker é forte além de seu núcleo, a lâmina que ele usou é diferente de qualquer outra que eu já vi antes, e ele conseguiu fazer um dispositivo de camuflagem que também serve como armazenamento dimensional. Continua no próximo vídeo.